Atos, não é, irmãos? Amém. Eu sei que os irmãos já sabem isso aqui de cor e salteado, mas vamos para Atos capítulo 9, verso 15. Atos capítulo 9. Assim que eu recebi o convite, foi o primeiro versículo, a primeira passagem que veio na minha mente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo soprou. Atos 9, eu vou achar, Atos 9, capítulo 15 ao 17. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Põe a sua mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Bendito Deus Todo-Poderoso, a quem pertence toda a honra, toda a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder, a sabedoria e as ações de graças, pelos séculos dos séculos. Tu és Deus eterno, Tu és todo-poderoso, maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o Senhor da igreja, Tu és o nosso Pai querido, e nesta hora, Espírito Santo, nós invocamos o Teu nome mais uma vez. Nós declaramos que o Senhor tem toda a liberdade para agir neste lugar. O Senhor tem a primazia, o Senhor pode fazer como o Senhor quiser, porque nós somos servos do Senhor, somos a igreja do Senhor, somos os Teus filhos amados, somos aqueles que o Senhor comprou com o Teu sangue e lavou. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender as riquezas da Tua glória, para que nós possamos desfrutar do Teu amor e compreender a Tua profundidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, foi o que me veio na minha mente, no meu espírito, quando o pastor Luciano deixou o recado, e o pastor Lino também logo deixou. Então, eu falei: meu Deus, eu não vou aceitar não, é muita coisa para mim, não posso. Mas o Espírito Santo me fez me lembrar de quando Ananias ouviu a voz do Espírito Santo. E ele disse: Ananias, vai lá na rua direita, encontra um homem chamado Saulo, ele está ali orando. E o Ananias, os irmãos sabem, relutou, falou: não, Senhor, este homem é aquele. Olha, Ananias querendo ensinar, querendo falar alguma coisa para Deus. Este homem é aquele que está perseguindo os irmãos, ele está maltratando os irmãos, está prendendo e até matando o Senhor. E o que o Senhor disse para ele? Não, Ananias, este é um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto importa padecer pelo meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer, suportar as aflições, combater o bom combate por causa do meu nome. O Espírito Santo falou para ele, e ele mais do que depressa obedeceu, foi à rua estreita, e lá ele encontrou este homem, Saulo de Tarso. E é maravilhoso o Espírito Santo, porque já tinha dado a visão também para o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, não era apóstolo ainda, tinha visto uma visão, e aí ele disse: não vai lá. O Espírito Santo falou, porque ele viu um certo Ananias que vinha e colocava as mãos sobre os seus olhos e caía as escamas. Pode ir, que ele já está te esperando. E ele foi. Quando ele chega e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, Ele me enviou para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmão, porque é necessário ser cheio do Espírito Santo. Amém. Irmãos, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, para que nós possamos combater o bom combate do Senhor, não tem como não ser cheio do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós vamos ser secos, frios, calculistas.
Mas quando o Espírito Santo vem, nós podemos, como o apóstolo Paulo, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de não sei quantos naufrágios, depois de não sei quantas quarentenas de açoite, privações, nudez, espada, fome, ao final da carreira, escrever na nossa biografia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Só é possível nós chegarmos no final da nossa vida ou no final da nossa carreira, irmãos, com o bendito Espírito Santo. Amém. Com o poder sobrenatural de Deus, que é liberado para todo aquele que deseja, pastor Lídio, para todo aquele que busca, para todo aquele que de todo o seu coração clama: Senhor, me dá do teu Espírito. Quando você e eu temos sede e fome pelo Espírito Santo, pela palavra do Espírito Santo, porque Deus e a sua palavra não tem como ser separado. Quando nós desejamos de todo o nosso coração, então o Espírito Santo vem, ele vem capacitar, ele vem trazer revelação, e ele tem riquezas que estão escondidas, que estão ocultas, que o mundo não conhece. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque eles são ocultas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, dizendo aos Colossenses: as riquezas que estavam escondidas, que estavam ocultas dos nossos pais, dos nossos antepassados, por todos os séculos, pelas gerações passadas, agora nos foi revelado. Aleluia. Precisamos de ter uma revelação, um entendimento, uma compreensão de quem é o Senhor Jesus e de quem é Deus, e ninguém pode nos revelar essas coisas se não for o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos revelar as riquezas escondidas, os tesouros, irmãos. Porque são tesouros, porque os tesouros estão escondidos, eles estão na profundidade. Os tesouros, a palavra de Deus diz, Salomão dizendo: se buscais a sabedoria, assim como você busca o ouro e a prata, então você vai encontrar delícias perpétuas, vai encontrar um tesouro mais valioso do que o ouro, se cedo você buscar. Nós temos que desejar, para que essas riquezas nos sejam reveladas. Jesus Cristo ensinou os discípulos durante 3 anos e meio aproximadamente. Ensinou. E alguém que estivesse de fora poderia pensar: esse aí não larga dele, porque viu sinais, viu milagres, viu prodígios, viu pães sendo multiplicados, viu tantos sinais a partir de Jesus. Ouviram quando Deus falou: este é o meu filho amado, quem amo com prazo. Eles viram o testemunho que João Batista deu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele ouvir, a ele seguir, é este do que os nossos pais falaram, este que Moisés falou, este do que os profetas falaram. Todos ouviram, quando os anjos do céu estavam regozijando. Pedro, Tiago e João viu quando veio Moisés e Elias conversar com Jesus. Elias, Moisés, foi só os dois, né? Moisés e Elias, lá na Monte da Transfiguração, conversaram. Pedro, Tiago e João viram. E Pedro, já no final da sua estadia com Jesus Cristo como discípulo, ainda Jesus aqui na terra, disse: não, Senhor, eu estou preparado para morrer com o Senhor, eu vou morrer para o Senhor de maneira nenhuma, ninguém aqui vai te abandonar, todos estamos firmes com o Senhor. Mas o Espírito Santo estava onde? Em Jesus. O Espírito Santo ainda operava em Jesus. Eles ouviam o Espírito Santo falar, mas eles não tinham o Espírito Santo. É por isso que quando o galo cantou pela 3ª vez, Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. É por isso que Pedro correu e disse: não conheço este homem, e praguejou Jesus. É por isso que Judas traiu Jesus. É por isso que todos os discípulos abandonaram Jesus na hora que ele mais precisava. Eles juraram amor a Jesus até a morte e não foram capazes. Por quê, irmãos? Porque não tinham o Espírito Santo, porque não receberam o Espírito Santo. Mas no Pentecoste, lá em Atos capítulo 2,
quando o Espírito Santo veio como um vento poderoso veemente, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que a igreja começou a falar em novas línguas, e profetizar, e pregar, e ganhar muitas almas, que eles foram perseguidos, e no final da carreira de Pedro e de todos os apóstolos, que naquele dia da crucificação abandonaram Jesus, e quando eles foram perseguidos por Herodes, pelos governos da época, foram açoitados, e eles saíram da prisão, eles saíram jubilosos, alegres, felizes, cantando, dançando. Eu sou digno de padecer com o Senhor, eu sou digno de estar incluído juntamente com o meu Senhor. Do jeito que Ele sofreu, eu estou sofrendo. Irmãos, ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito Santo. Por isso a necessidade do Espírito Santo, por isso a necessidade que Jesus falou: Ananias, vai lá e diga para ele que ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque na primeira provação ele vai me negar. Jesus sabia que Paulo, na primeira provação, iria negar Jesus, assim como Pedro, quando estava lá: não, Senhor, não vou negar. Mas na primeira oportunidade, ele provou que ele mesmo era capaz, se não for o bendito Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos encher, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, qualquer tribulação, qualquer prova, qualquer situação é suficiente para nos afastar do Senhor. Mas quando Pedro foi agora ser crucificado, ele disse: não, eu não sou digno de morrer assim como meu Senhor morreu. Me vire de cabeça para baixo, me crucifica de cabeça para baixo. Aquele que disse que não, aquele que falou que não conheço, porque tinha medo de ser crucificado junto com ele, agora disse: não mereço, porque como meu mestre é muita honra para mim, me vire de cabeça para baixo. Eu morro de cabeça para baixo, porque, irmãos, por causa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem dá força, é o Espírito Santo quem condiciona. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Jesus, sabedor de todas as coisas, Jesus, tendo a própria sabedoria, fala para Ananias, e fala: Ananias, vai ali na rua estreita. É a rua direita. Rua direita. A rua estreita é uma rua lá no Maranhão, lá em Imperatriz. O livro deve conhecer, foi lá. Rua estreita, rua direita. Lá tinha uma igreja muito legal, a Assembleia de Deus, a gente ia e era uma bênção. Amém. Então, Jesus fala: Ananias, vai na rua direita. Vai na rua direita, tem um certo Saulo. Ele está na casa de quem? Simão? Simão Curtidor. Vai lá, você ora por ele, coloca as mãos sobre ele. Eu vou mostrar para ele quanto importa padecer. Irmãos, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer nas tribulações. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer no sofrimento. Não que nós vamos atrás deles, de maneira nenhuma. Corremos dele. Sangue de Jesus tem poder. Mas se acontecer algum previsto, se tropeçarmos, o Espírito Santo vai nos dar alegria. Porque Jesus disse: ai de vós, quando todos vos elogiarem, porque assim fizeram com os falsos profetas antes de vós. Mas alegrai e exultai quando eles perseguirem vocês, porque fizeram assim com os profetas verdadeiros. Amém. Aleluia. Então será grande a vossa recompensa, diz o Senhor. E isto só é possível com o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, meus amados irmãos, nós podemos ver um morto ressuscitar, nós podemos ver uma aleijado andar, um cego ver, e falar: esse é o Deus verdadeiro. Eu não arredo perto dele, eu não saio de perto dele, nunca vou abandonar ele, porque olha só a prova de que ele é o Deus verdadeiro. Mas, irmão, se não tiver o Espírito Santo, na primeira esquina que tiver uma tentação, cai. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Jesus. Aleluia! É pelo Espírito. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Tudo é pelo Espírito. Se vivemos é por Ele, se morremos é para Ele. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Aleluia! Santificado seja o Senhor.
Efésios capítulo 3. O Senhor é maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus. Efésios 3,14. Aleluia. Vou ler rapidinho para que a gente ganhe tempo. Gostaria de ler algumas coisas aqui. Amém, irmãos? Amém. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, toda a plenitude de Deus, só o homem espiritual consegue compreender. Só aquele que tem o Espírito Santo de Deus é que vai discernir o que o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja. Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso? Uma igreja poderosa no Senhor. Estamos estudando o livro de Atos lá nas quartas-feiras e deu certo que quarta-feira passada nós estávamos no capítulo 18, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo chega em Éfeso e começa a pregar, e ali Jesus fala para ele ficar ali, porque ali ele tinha muita gente, tem muitos meus aqui, que o princípio ficou 1 ano e 6 meses naquela cidade, em Éfeso. E o apóstolo Paulo vem agora, irmãos, é para isso que eu me coloco de joelhos. Por que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos quando ora pela igreja de Éfeso? E não só pela igreja de Éfeso. Se você for ver as cartas de Paulo, sempre no início das cartas dele, ele fala assim: irmãos, a minha oração o meu clamor a Deus é para que isso aconteça. E ele explica para quê. Irmãos, nós buscamos tantas coisas, né? Nós buscamos tantas coisas, buscamos uma casa nova, um carro novo, buscamos tantas coisas que muitas vezes a gente nem precisa. Deus tem grandes coisas para nos dar? Tem, Ele é poderoso, e a palavra das promessas de Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. O Senhor tem grandes promessas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Mas o Senhor Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisinhas aí, que vocês estão preocupados, correndo todo dia atrás, vão ser acrescentadas para vocês. Amém. Bendito seja Deus. E nós não vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo, em hora nenhuma, alguns momentos só, lá na carta que ele escreve para os Filipenses, e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se você observar a maioria das vezes, o que o apóstolo Paulo quer que Deus faça para a sua igreja é que os olhos do entendimento sejam abertos. Amém. Para que haja revelação e sabedoria e conhecimento, para que vocês possam compreender. Olha só como está tudo ligado: conhecimento, entendimento, revelação, sabedoria. Aleluia. Porque foi isso que Jesus se tornou para nós: sabedoria e santificação e redenção. Então o apóstolo Paulo fala: eu me coloco de joelhos diante do Senhor, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que vocês sejam cheios de sabedoria e de conhecimento e de revelação. Para quê? Para que vocês possam compreender quais são as riquezas da glória que estão em Jesus Cristo. O que está em Jesus Cristo? O que implica em Jesus Cristo? Quais são as riquezas que estão lá no profundo? Qual é o tamanho do seu amor? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a profundidade? Qual é a altura? E aí sim,
Depois de você compreender todas essas coisas, ele diz no verso 19, na parte final, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, a plenitude, o que é uma plenitude se não é uma totalidade? A plenitude é a totalidade, para que Deus venha habitar ricamente, totalmente dentro de vós. Para isso eu me ponho de joelhos, para isso eu oro, para isso eu clamo. Oh Deus, abre os olhos, Senhor, do seu entendimento, Senhor, da revelação, para que Cristo habite ricamente dentro, Cristo em neles, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, Jesus Cristo dentro, a plenitude de Deus dentro de vós. Colossenses capítulo 2 diz que nele, em Jesus, estava toda a plenitude de Deus. Amém. Toda a plenitude de Deus habitou corporalmente em Jesus Cristo. Todos aqueles que olhavam para Jesus Cristo viam a glória do Pai como do unigênito Filho de Deus. Quem olhava para Jesus, via Deus Todo-Poderoso, via o Espírito Santo na forma humana, andando sobre a face da terra, e vimos a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra se fazendo carne, o Verbo se tornando carne, habitando no meio dos homens, e ensinando, dando sabedoria, dando entendimento, dando revelação, para que todos pudessem ser cheios dessa plenitude, para que todos pudessem receber dessa plenitude, porque, como disse João Batista, Deus não dá o Espírito por medida. Ele não dá o Espírito por medida. Deixa eu dar um pouquinho hoje aqui para o pastor Luciano, para o pastor Lírio, para os pastores que estão aqui, para a igreja dos para os povos. Não. Ele nos dá a sua plenitude. A oração do apóstolo Paulo é para que a sua totalidade, para que nós possamos manifestar os frutos do Espírito, para que nós possamos andar de acordo com o Evangelho, de maneira digna do qual nós somos chamados. Para isso, o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. Para isso, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E para isso, você foi cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí toda glória, toda honra, todo louvor e todo domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse glória na igreja. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, aqui diz aquele que é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Aleluia! O rei Davi tinha essa revelação, e ele disse: antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu quero. Que Deus poderoso é esse? Eu não precisei nem pedir. Nós precisamos pedir, precisamos orar, bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, pedir e dar-se-vos-á. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas o rei Davi teve uma compreensão de que antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, ele é poderoso para te dar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha, planeja. Pense quando você tiver a totalidade, quando você tiver a plenitude, o Espírito Santo, quando for dado, aí você não vai precisar nem se preocupar. Foi o que Jesus quis dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A este seja toda glória e honra na igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir ainda em Efésios capítulo 5. Só vira uma página da sua Bíblia, meus amados irmãos. Efésios capítulo 5. Aleluia. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Observe, irmãos, aqui, como que uma pessoa cheia do Espírito Santo anda. Quais são os frutos que uma pessoa cheia do Espírito Santo dá? Observe, porque muitas vezes nós buscamos a Deus para pedir alguma coisa. Muitas vezes nós vamos até Deus para ter as nossas orações respondidas, para ter as nossas petições respondidas. Isso não está errado. Nós devemos sim ir atrás dele, porque não temos outro além dele para buscar. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas vezes, ela vai até se esquecer de pedir, e de pedir, e de pedir, porque a sanguessuga é quem tem 2 filhas de Salomão. O nome de uma delas é Dá, e a outra é Dá, sempre pede, nunca se farta, assim como o fogo, que nunca diz basta. Você sempre coloca e sempre tem. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe da plenitude de Deus, e a bênção do Senhor enriquece e traz contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus. Que nível elevado é esse? Tem uma outra igreja que Paulo fala assim: sede meus imitadores. Tá certo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas para Éfeso ele diz: sede imitadores de Deus, porque o nível já